Fala monstros, Ismael Silva aqui mais uma vez, passando para falar com vocês hoje sobre o nosso assunto treino intenso demais. Quero passar um pouquinho para vocês hoje sobre a minha experiência e a experiência de muitos alunos com treinamento intenso demais. O que significa isso? O cara chega na sala de musculação e está super motivado, super cheio de energia para iniciar a sua jornada de construção de massa muscular. Esse é um erro que não acontece somente com o iniciante, mas também com atletas moderados e avançados da categoria, musculação, bodybuilder, as pessoas que realmente querem a construção de massa muscular com grandes resultados. Muitas vezes o cara vem na sala de musculação cheio de energia, cheio de vontade e acaba não sabendo dosar de uma forma adequada e científica o seu nível de treinamento. Isso envolve inúmeras características do treinamento, como descanso, intensidade, volume, número de exercícios, e é isso que eu quero passar aqui para vocês um pouquinho agora, algumas informações de como não ultrapassar nas dosagens e nos limites da sua musculatura para poder ter os seus resultados sem ter os pontos negativos e os malefícios de um treinamento intenso demais. Vamos lá! O primeiro pilar que a gente tem que entender aqui é sobre os pilares da intensidade versus o volume do seu treinamento. Se você não utiliza de uma balança adequada entre intensidade e volume, e primeiro você tem que entender o que é intensidade e o que é volume no seu treinamento. Quando a gente fala sobre intensidade, nós estamos falando diretamente sobre o peso, Quanto de peso você vai colocar, quanto de carga você vai colocar dentro do seu treinamento em todos os exercícios que compõem a sua ficha, ou a sua programação de treinamento. Então, quando a gente olha para a intensidade, pensa no peso. Quando a gente olha para volume, a gente está pensando já em outros contextos, como por exemplo na duração das suas séries. Quanto tempo você estimula uma fibra muscular dentro das suas séries, repetições ou até tempos de execução, cadência, ritmo de execução do seu movimento. Quantas vezes você, por exemplo, também estimula determinado grupamento muscular, como por exemplo o peitoral, durante o decorrer da sua semana. Então isso vai ser, no caso, o volume de treinamento que nós podemos dividir em treinos diários, em treinos semanais, ou até mesmo olhando aí para os macrociclos de uma forma mensal ou contando as semanas do seu treinamento. Então é isso. O que eu preciso entender? Toda vez que eu utilizo um treinamento com uma intensidade alta, é necessário que eu contrabalanceie o meu treinamento com a característica de volume, que eu contrabalanceie ele colocando o volume mais baixo e vice-versa. Quando eu utilizo um treinamento mais volumoso, obrigatoriamente a intensidade tem que cair, tá bom? E o que muitas vezes o cara faz é não dosar isso. Como ele está cheio de euforia, cheio de desejo de chegar no resultado dele, de dar um treino insano, e poder chegar no resultado dele, ele acaba não dosando isso e coloca essas duas características do treinamento em níveis elevados. E aí acontece uma característica do treinamento intenso demais. Esse é o mais comum. Eu gostaria de aqui dar até uma história, uma experiência vivida sobre treinamento intenso e volumoso demais, que foi a experiência que eu tive quando eu comecei na sala de musculação. No primeiro período de sala de musculação, eu tive um relacionamento do meu coach, no caso era um amigo, que me ajudava no meu direcionamento do treinamento. O que eu fazia? Eu fazia a mesma ficha, o mesmo programa de treinamento desse cara. Só que as realidades eram completamente diferentes. Ele era um cara super avançado já no treinamento e eu um mero iniciante. O que aconteceu? Nasceu um terceiro peito, nasceu um terceiro peitoral no meu corpo. E você dá risada disso, mas foi verdade. Dentre aqui, na posição aqui do externo, nesse osso aqui, de tanta inflamação que produziu o treinamento volumoso e intenso demais no meu corpo, inflamou de uma forma tão grande que formou uma bola, um edema, nesse direcionamento aqui do meu externo. E a galera olhava aquilo e falava, caramba, o tripeito chegou. E exatamente, a inflamação gerou realmente algo anormal na minha resposta fisiológica. E inúmeras outras situações de outros alunos, de amigos, que exageraram também no treinamento intenso demais, e não souberam dosar a intensidade e volume e tiveram inúmeras características negativas num treinamento não equilibrado. Dores nas costas, processos inflamatórios que duravam 4, 5 até semanas para poder regenerar, musculaturas completamente tensas e travadas, movimentos articulares bloqueados por
sinalizadores realmente de segurança do seu corpo. Então, quando não se dosa isso, os resultados não serão, né, positivos para o seu corpo, ok? Vamos lá. Mais um pilar, então, que a gente precisa entender é sobre a preparação muscular que você tem que fazer no seu treinamento, né, de musculação, no seu treinamento de sala de musculação. E o que a gente precisa entender sobre preparação muscular? Como assim, Ismael? Como é que eu vou preparar o meu músculo? Existem 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar que eu gostaria de falar é da ativação muscular. Para você iniciar, por exemplo, um treinamento de peitoral. Beleza, chegou a segunda-feira, eu vou começar a treinar peitoral. O que eu preciso fazer? Ativar as minhas fibras musculares para startar, para começar aquele treino com grande sucesso. E por que eu preciso ativar? Né? O que é ativar a musculatura para isso? Ativar é nada mais do que mandar sangue, mandar energia, mandar fluidos positivos para a sua fibra muscular, deixar ela com uma posição, né, com uma capacidade plástica, ou seja, um movimento livre, né, de contração e relaxamento das suas fibras musculares para iniciar um treinamento. Ninguém consegue acordar de manhã e já sair no chão fazendo 10 flexões. Isso provavelmente vai ser muito incômodo, desconfortável. Antes você acorda, começa a movimentar o seu corpo e gradativamente você faz movimentos mais amplos. Na sala de musculação não deve ser diferente. Como nós vamos abusar de angulações, né, de movimentos dentro de um treinamento, é necessário que antes você utilize de movimentações para ativação eficiente da sua musculatura. Isso sempre está relacionado, né, às articulações que envolvem o músculo-alvo. Ou seja, se eu vou treinar peitoral, eu preciso fazer uma boa ativação das articulações do ombro, das articulações da escápula, que fazem a movimentação, né, auxiliar. Enfim, ativar todo esse mecanismo para que ele aconteça de uma forma segura, tá bem? O segundo pilar, né, desse conceito aqui de preparação muscular é a liberação facial. Um conceito aí que já está sendo aplicado em muitas metodologias de treinamento, mas que ainda assim é muito descredibilizado por muitos profissionais e por quase todas, né, as pessoas da sala de musculação que não têm um acompanhamento. Na liberação facial, o que acontece? Hoje os artigos constatam que grande parte do processo inflamatório de dor, né, da sensação de dor no seu pós-treino, ela não está acontecendo propriamente pelas lesões na fibra muscular, mas sim por lesões na fáscia muscular. E o que é fáscia muscular? Um tecido que reveste, né, todo o seu tecido corporal, todo o seu tecido muscular, e essa fáscia ela tem a capacidade de também ser um tecido muito plástico, ou seja, ela se tensiona e se relaxa com muita facilidade. Então ela diz respeito à sua tensão corporal, ela diz respeito à sua capacidade, né, postural, à rigidez do seu corpo, e muitas vezes o que as pessoas não fazem é a liberação facial pré ou até mesmo pós-treino. Por que é importante eu fazer isso? Como os artigos constataram que grande parte da dor é causada por isso, também constataram que grande parte das tensões e dos movimentos bloqueados por um treino intenso ou volumoso eram causados por essa bonitinha aqui, pela fáscia, né, muscular. Então, a partir do momento que se constatou isso, nós conseguimos entender, liberando as tensões da face, preparando essa face para poder, né, performar, reproduzir um treinamento com eficiência, é sim um dos critérios principais para que eu não sofra, né, de um treinamento intenso demais e dos pontos negativos, né, desse treino intenso demais, tá bom? Então, liberação facial é o nosso segundo pilar. Um terceiro que eu gostaria aqui de fechar nessa questão da preparação muscular é sobre a consciência corporal. E por que a consciência corporal é um dos pilares fundamentais para que eu não me machuque, né? Para que eu não deixe os meus músculos desgastados por um treino intenso demais? Porque a consciência corporal diz respeito à conexão dos neurotransmissores, das sinapses, que te levam a informação do que está acontecendo. Então, mais uma vez, se eu vou reproduzir um supino e eu já treino musculação há muito tempo, para mim é fácil. A minha mente ela já conhece, ela já tem um relacionamento com o movimento de flexão e extensão de braço. Quando eu pego uma pessoa iniciante, o cara nunca viu uma máquina de supino ou um movimento, nunca reproduziu um movimento de flexão de braço, a mente dele ainda não conhece, né, como que as fibras musculares devem se comportar com esse novo estímulo que está sendo iniciado nesse aluno. Então o que é necessário? Movimentos de consciência corporal, educando a reprodução, né, da execução daquele movimento, educando a pessoa para fazer aquilo com autonomia, com facilidade, e
a partir disso, né, dessa premissa, o que nós devemos fazer? Gradativamente virem acrescentando as intensidades, que são os pesos, para que a pessoa reproduza o movimento com um volume e com um peso adequado a partir de uma consciência corporal já estabelecida. Se eu não tenho isso aqui e quero aumentar as outras duas, né, características aqui do treinamento, pode ter certeza que isso aqui vai ser comprometido e que ele vai sim sentir muito processo inflamatório ou até mesmo pode causar uma lesão no seu aluno, tá bom? Então, fechamos isso aqui. Vamos agora para um padrão de 48 horas de regeneração para a sua fibra muscular. Ou seja, como é que funciona isso? Ismael, quanto tempo então eu tenho que descansar para poder ter a minha fibra muscular completamente recuperada, para vir, né, a estimular ela novamente? E a ciência nos prova hoje, até atualmente, que 48 horas é o tempo ideal para que a sua fibra muscular esteja completamente regenerada. Posso antecipar esse processo de regeneração? Sim, utilizando dos pilares de ativação, liberação facial e consciência corporal, dosando também intensidade e volume, você consegue entrar dentro dessa janela sem parar o seu processo de recuperação. Então, respeitar as 48 horas é importante? Sim, mas mais importante que isso é preservar os outros pilares que te permitem, né, ter a recuperação em 48 horas ou até mesmo essa recuperação antecipada. Ó, que legal, uma recuperação antecipada te promove o quê? Mais quantidade de treinos para chegar no objetivo de uma forma mais rápida, tá bem? Se você exagera, você prolonga a sua regeneração e acaba atrasando o seu processo de hipertrofia, tá legal? E para finalizar, estímulos para grupamentos musculares, como que eu devo controlar isso? Então, se eu sou um iniciante, se eu sou um intermediário ou se eu sou um avançado, existe sim um padrão, né, de número de repetições, número de séries e número de exercícios que você pode utilizar para um grupamento muscular específico. Mais uma vez falando sobre o peitoral, um aluno iniciante ele trabalharia entre 2 a 3 exercícios por grupamento muscular, tá? E qual grupamento muscular? Bíceps? Tríceps? Não, estou falando aqui de grupamentos musculares grandes, tá bom? Então, por exemplo, peitorais, quadríceps, costas, que são grupamentos, né, bem complexos, de grande força propulsora. Então, iniciantes de 2 a 3, tá? Exercícios, intermediários de 4 a 5, e nós vamos trabalhar com os avançados para 6, 7 estímulos diferentes, exercícios diferentes para o mesmo grupamento muscular. Assim, nós entramos, né, nesse controle respeitando outros princípios, né, de preparação muscular. Nós respeitamos a individualidade de cada aluno, a individualidade biológica, né, e fisiológica de cada pessoa para ter um resultado legal aí na sua sala de musculação. Dentro disso aqui, para finalizar, é importante também dar uma ênfase para o controle de load. Hoje a gente não está falando de load, mas isso significa o quê? A quilagem ou a tonelagem de peso que esse aluno está utilizando dentro, né, desses estímulos aqui. Então esse controle deve ser feito também respeitando o nível do meu aluno, tá? Então eu não posso colocar pesos de um load, né, uma quilagem exagerada para o aluno iniciante, igual eu posso colocar talvez para um avançado, tá bom? E assim nós fechamos então sobre treinamento, né, e o que ele está relacionado à intensidade, à dor e até mesmo aos seus resultados dentro da sala de musculação. É isso aí.